Pedindo a Deus por essa noite, pelas famílias que aqui estão, por cada um de vocês, né, pela disposição de vocês, para que possamos perseverar na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois muito bem, vamos dar início, então, para valer. Temos muito trabalho a fazer, já mandei para vocês a apostila. Então, a partir daí vocês já podem começar a ler, né? Rezar junto, né? E nós vamos agora entender melhor esses detalhes bíblicos. Mas para começar a falar da Sagrada Escritura de um modo, né, contar a sua origem, ou até para a gente poder ensinar os modos, as palavras, como elas são utilizadas, né, e depois ensinar os significados que nós podemos tirar ali, e por fim rezarmos juntos com a Bíblia, dando assim a chave de leitura, nós precisamos contar como é que a Bíblia surgiu. Porque a gente começa a ouvir umas coisas aí fora, né, que podem nos confundir, né? Eu disse na nossa introdução que a Bíblia tem 46 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, né? Que tanto a Bíblia que nós utilizamos, católica, tem os 27 livros do Novo Testamento, quanto a Bíblia protestante tem os 27 livros do Novo Testamento. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer para poder entender como é que a coisa se fez é: quem foi que disse que a Bíblia é sagrada? Essa pergunta precisa ser feita por nós, né? Quando a gente pega o objeto, a gente precisa falar: não, mas espera aí, quem foi que disse que é sagrado? Porque se a gente não faz essa pergunta, pois muito bem, os muçulmanos vão dizer que o Alcorão é sagrado, né? E existem outros livros, desculpa, mãe, que são considerados sagrados por aí. Então, essa pergunta precisa ser feita. Se vocês verem, nós, ainda que cremos na palavra de Deus, nós não cremos na palavra de Deus por causa da palavra de Deus, né? Existe algo acima dela, porque ela não caiu do céu, como poderia nos narrar, né? Eu faço essa brincadeira, inclusive, para os crismandos. A Bíblia não surgiu assim. Estavam, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Estavam Pedro e os outros com Jesus, e de repente chegou o momento. Jesus começou a subir aos céus. Todos eles levantaram a cabeça e de repente um homem vestido de branco, né, que era um anjo, disse: ó, vós que aí estáis olhando para o céu, não sabeis que aquele que acaba de subir aos céus também voltará um dia na glória? Mas não fiquem preocupados, porque ele deixou para vocês um escrito. Aí foi jogando, aí foi caindo um livro, assim. Mas não fez desse jeito, né? Fez com aquelas vozes angelicais. Aí caiu na mão de Pedro, e Pedro disse: ó, é a Bíblia, e está nas nossas mãos, e veio com zíper e tudo. E vejam,
Tem até as palavras que ainda não dissemos, já veio com os spoilers. Não, não foi assim que a coisa aconteceu. Também não aconteceu de maneira como hoje a gente tem essa possibilidade de mostrar o fato ocorrendo imediato, de tantas câmeras que mostram em tantos locais fatos e eventos e acontecimentos. E veja, mesmo com tantas câmeras, fatos, eventos e acontecimentos que possuem a narração, a descrição, o vídeo e tudo isso, ainda assim, a coisa acontecendo, ela provoca brigas e discussões na sua interpretação. Veja, interpretar as coisas não é fácil. Ah, não, mas olha, no fato, olha, eu vi, a câmera está mostrando lá, mas você não sabe as intenções, o momento, o porquê, o fato, e aí você pode tirar uma conclusão errada, dependendo do corte do vídeo, dependendo de como é mostrado. E isso já aconteceu de pessoas, às vezes, terem culpas e tal, e por causa de um vídeo. Né? Então, porque nós temos as imagens, nós temos as informações, nós temos a verdade. Nem sempre ela pode ser manipulada também. Né? Pois bem, se a Bíblia não caiu, né, lá do céu, na mão de Pedro e dos apóstolos, como é que essa coisa foi feita? Como é que eles fizeram isso? Pois muito bem, nós precisamos contar essa história do começo. Primeiro que foram 15 séculos de escrita. Isso falando do Antigo Testamento. O Novo Testamento você tem apenas o período dos apóstolos até o último apóstolo, que é aí que você considera o fim da revelação. Então é aí que a coisa aconteceu. Pois muito bem, existem as discussões do Antigo Testamento, quem teria escrito, uma parte foi Moisés, outra parte foi um outro profeta, um outro escritor, até que vários livros já estavam escritos, ou todos os livros estavam escritos. E aí nós chegamos num problema do povo de Deus, que tinha sido levado primeiro para a Babilônia, volta para a terra. Depois é levado para a Síria, aí volta uma parte, outra parte fica. Então a coisa começou a se perder. O pessoal começou a ficar aonde eles eram levados, né? Vinha um país, tomava a Terra Santa, aí levava um povo para lá, outro povo ficava, e aí vinha o povo de lá para cá, e começou a virar uma confusão. O medo do povo judeu era perder a sua tradição. Né? O último que tomou tudo, e esse foi um negócio que gerou confrontos e conflitos, porque além da, da tomada do local e da tomada do poder político, os gregos ainda queriam o poder religioso, então não se poderia adorar nada que não fosse os seus deuses, né? Então aí o rei Antíoco IV, isso é narrado em Macabeus, né? Nos livros de Macabeus isso é narrado. Então provocou-se uma perseguição muito pesada e os gregos tomaram conta assim por muitos séculos, né? Por muito tempo. Pois muito bem. E aí o povo que ficou na Grécia, que ficou em Alexandria, Alexandria fazia parte da Grécia, hoje seria a Turquia. O povo não queria perder a sua cultura, não queriam deixar de viver a fé no Deus verdadeiro. Né? E aí, mais ou menos 200 anos antes de Cristo, se reuniram para saber, né? Porque tinha ali os livros que eles entendiam que eram os livros espirituais, os livros verdadeiramente corretos a se ler, e tinha um montão de livro que vinha e que vinham com escritos e que vinham com ensinamentos e que vinham com sabedorias e que vinham. E aí, o que vale e o que não vale? Como é que a gente faz? Reuniram-se cerca de 72 sábios judeus em Alexandria, mais ou menos aí no ano 200 antes de Cristo. E aí formaram o que a gente chama de cânon bíblico. Aí nós estamos falando da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. Estamos falando de Novo Testamento aqui. E esses judeus
definiram estes livros. E eram, né, vários livros estavam lá. Até alguns livros a mais do que nós temos no nosso cânon hoje. Mas os 46 livros estavam lá, os 46 livros do Antigo Testamento. Pois muito bem, esses livros permaneceram e eles poderiam utilizar e ler tanto em hebraico quanto em grego, que tinha alguns livros que estavam em grego. E isso os ajudava, porque eles eram de Alexandria. Eles não estavam mais na Terra Santa. Então, provavelmente a língua que eles usavam, né, apesar de terem vindo do povo de Deus, não era o hebraico, não era o aramaico, era o grego. Quando eis que chegou o ano zero, e a gente vai fazer essa consideração, porque dizem que existe um erro de cálculo em relação se Jesus nasceu mesmo no ano que diz que ele nasceu, que seria o ano zero. Aparece nosso Senhor Jesus Cristo e muda a história, e aqueles apóstolos começam, depois da morte e ressurreição dele, começam a pregar, começam a falar dentro de sinagoga, começam a aparecer uns escritos, depois de um tempo falando dele. Aquilo começou a provocar uma confusão em Jerusalém e na Terra Santa. Tanto que uma das coisas que ocorreu foi uma perseguição aos cristãos. Só que quando chegou no ano 100, tava aquela confusão. E aí, qual livro que é que a gente tem aqui? Qual que vale, qual que não vale? Isso aqui pode, isso aqui não pode, nós não sabemos. Agora estamos com esse montão de livros aqui, mais os nossos. Precisamos definir. Então, em Jerusalém, eles fizeram no ano 100 depois de Cristo, o Sínodo Judaico de Jâmia. Eles se reuniram para definir o cânon do Antigo Testamento. E aí eles colocaram algumas regras básicas. Tem que ser essas regras aqui, e se não for assim, não vale. Primeiro, tinha que ter sido escrito na Terra Santa. Segundo, ele tinha que ter sido escrito em hebraico. Preste muita atenção nessa. Tinha que ser escrito em hebraico. Terceiro, tinha que ter sido escrito antes de Esdras. Esdras viveu mais ou menos entre 455 e 428 a.C. Mais ou menos ali, nesse período. E outra, estes textos não poderiam ter contradição com a lei de Moisés e com a Torá. O que é Torá? Alguém sabe o que é Torá? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Se você já pegou a sua Bíblia, olha lá os 5 primeiros livros. São eles, a gente vai, só para eu não errar, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia, são considerados os livros da lei. São os livros da lei, ao que se atribui, principalmente a Moisés, toda essa questão da lei e de como o homem foi feito, porque a gente tem Gênesis ali, né? Então, toda a origem dos povos e a lei, aquilo que Deus deixou como lei para que os homens a sigam. Então, o Torá seria a base, o Torá seria a chave de leitura para o entendimento dos livros que seriam aceitos como cânon. Então, os 5 primeiros livros já estavam salvos ali, já seriam realmente, eles são realmente considerados. Ok. Problema. O que aconteceu? Alguns livros não existiam, tinham as outras definições, eles tinham sido escritos, desculpa, eles tinham sido escritos na Terra Santa, eles tinham sido escritos antes de Esdras, eles não tinham contradição com a lei, mas não estavam em hebraico. Essa questão do hebraico foi uma questão completamente patriótica. Por quê? Porque eles sabiam que tinha alguns livros que estavam, alguns livros e algumas cartas que estavam falando de Jesus e estavam completamente em grego. Não estava em hebraico, não estava em aramaico.
E aí falaram, o quê? Vamos deixar só o que está na nossa língua. E aí caíram do Antigo Testamento os seguintes livros. Né? Veja, eu já estou falando já e eu vou completar com a história do que ocorreu depois. Os livros que caíram, saíram do cânon dos judeus. Foi esses que eu vou ler aqui. Tobias, Judite, Eclesiástico, Sabedoria, Baruque, primeiro e segundo Macabeus, alguns acréscimos do livro de Esther e alguns acréscimos do livro de Daniel. Então, todos esses livros saíram do cânon da Bíblia judaica, porque não estavam em hebraico. O que é que aconteceu? Eis que, em 1517, nós tivemos a Reforma Protestante. Né? Para ser mais exato, em 31 de outubro de 1517, nós tivemos a Reforma Protestante. Essa é a data que teria sido a data da ruptura de Lutero com a Igreja e, consequentemente, o surgimento dos luteranos, né? E logo depois dos outros. E aí, qual foi o cânon do Antigo Testamento que ele aceitou? Ele aceitou o do Sínodo de Jâmia. Por que ele aceitou o Sínodo de Jâmia? Porque ele sabia que a Igreja Católica tinha aceitado o cânon da Septuaginta, né, que é dos 72 sábios de Alexandria. A Igreja tinha ficado com esse. Tinha aceitado 46 livros de Alexandria. E não aceitou, não ficou com o Sínodo de Jâmia. Falou, não, nós vamos aceitar esses daqui, porque tem livros aqui que também estão de acordo com a fé, com aquilo que cremos. E é daí que você tem esses 7 livros que eu li, que se eles não são canônicos, eles foram considerados segundo cânon, ou deuterocanônicos. Então, esse é o nome que se dá para esses 7 livros, que a gente acaba não tendo, né, na Bíblia protestante. Então, eles têm 39 livros e não 46, né, que são 7 livros a menos de algumas passagens ali. E por causa dessa razão histórica ao qual Lutero faz uma escolha para o Antigo Testamento. Ok, mas no Novo Testamento todo mundo tem os 27 livros. Quem é que definiu o cânon? Como é que a coisa aconteceu? Pois muito bem, eu disse que eles foram escritos, a revelação fechou e depois não foi aceito mais nenhum livro, até a morte do último apóstolo. Quem foi o último apóstolo que morreu? João. O apóstolo João é o último apóstolo que ficou vivo. Ele é o único que não foi martirizado. Todos os outros foram martirizados. Todos os outros, alguém matou. João morreu de velho. E assim se fez. E ele que é o que escreveu o Evangelho de João, as suas cartas e Apocalipse. Né? É atribuída a ele a autoria desses livros. Dizem que tem umas discussões, foi ele mesmo, mas a gente vai ficar, vamos ficar inventando muito, tentando fazer arqueologia, porque isso não vai nos levar a lugar nenhum. Se foi, se não foi, a igreja considera sagrado e atribui o título de Apocalipse de São João, né? Porque ele teria escrito. Então a gente vai ficar com isso. Né? Dito isso, a gente precisa entender, então, como é que esse negócio começou a ser escrito. Jesus veio ao mundo, vive com a sua família, José e Maria, por cerca de 30 anos. Então, ele vive uma vida comum, assim como a nossa. Quando chegou ano 33, ano 30, ele parte para sua missão. Essa missão dura 3 anos. Ele escolhe os apóstolos, tem outros discípulos, outras pessoas que acompanhavam,
inclusive fica muito bem identificado dentre esses discípulos as mulheres, né? Maria Madalena, entre outras, Maria de Cleofas, o próprio Cleofas é um discípulo, não é um apóstolo, né? E assim vai crescendo o número de discípulos e Jesus escolhe 12 apóstolos, né? Então, com esses 12, ele começa a determinar a sua missão e começa a dizer a eles o que eles deveriam fazer e como deveriam fazer. Não só junto com ele, mas ele já começa a prepará-los para depois, né? Nós estamos vendo aí nos evangelhos de domingo, nos últimos domingos, que Jesus está dando orientações e dizendo, ó, você vai ser a pedra da igreja, você vai... Ele está orientando eles, já falando o que eles vão ter que fazer, porque ele vai morrer, ele vai dar a vida, né? Até ocorre, o que foi o evangelho desse domingo, de Pedro fala, que não te aconteça, Senhor. Aí, ó, sai daqui, afasta-te de mim, Satanás. Né? Então já está falando para ele, ó, vai acontecer. Eu tô mostrando para vocês, eu quero preparar vocês para esse momento. E começa a prepará-los. Tanto que aí nós vamos ter a Santa Ceia, ao qual aí ele traz todo aquilo que os apóstolos deveriam fazer, mas não apenas ali. Depois que Jesus morre e ressuscita, ele volta a aparecer aos discípulos e aos apóstolos. São Paulo vai dizer que primeiro apareceu a alguns, depois apareceu a todos os apóstolos, depois apareceu a várias pessoas, depois apareceu a cerca de 500 pessoas. Vai dizendo isso. Que todos testemunharam, muitos testemunharam, viram a sua subida aos céus. O que aconteceu depois da sua subida aos céus? Em Atos do Apóstolo, capítulo 2, aquilo que o próprio Jesus tinha prometido, que era o Espírito da verdade, viria sobre os apóstolos. E desde então, alguns que tinham medo, alguns que estavam preocupados, que tinham medo da perseguição dos judeus, que não queriam ser reconhecidos, saem com uma coragem nunca antes vista nesses homens, saem pregando, saem testemunhando e começam a formar comunidades, começam a pregar, vendo que várias pessoas começam a se converter, porque na primeira pregação de Pedro, ele converte 3.000 pessoas, isso está narrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Depois de Pentecostes, você vê lá, tem uma pregação curtinha dele lá. Só com aquela pregação, 3.000 homens se converteram. Homens e mulheres, né? 3.000 pessoas convertidas. E as pregações começam a chamar atenção, começam a se converter, começa a perseguição, e aí romanos começam a tentar pegar eles, né? Os judeus já começam a querer pegar eles lá. Depois os romanos. Por quê? Por que os romanos iam se envolver num negócio que, a princípio, né, se você lembrar, mesmo que não tenha lido A Paixão aqui na Sagrada Escritura, tenha assistido o filme, você vê que, né, o Herodes não se divertiu, né, quando o Pilatos manda Jesus para lá. Ah, não é divertido, volta com ele para lá. E o Pilatos queria fugir do compromisso, chegar até a lavar as mãos. Se os romanos não queriam entrar nessa perseguição a princípio, por que depois ficaram bravos e começaram a perseguir os cristãos? 2 motivos. Primeiro, eles começaram a causar um caos social no meio dos judeus, no meio do povo de Israel. Começaram a causar um caos social. O povo está atrapalhando. Eles começaram a expandir, a coisa começou a crescer, começou a aumentar o número de locais. Ok. Eles foram falar com, né? Eles recebiam avisos dos judeus pedindo, acabe com esses caras, por favor, tire eles daqui. Aí eles foram lá e tentar negociar, né? Tudo isso aqui que eu estou falando é de um modo mais engraçadinho, mas só para você entender como é que a coisa aconteceu. O negócio foi muito mais sério. Mas a base era a seguinte: olha, nós temos os judeus e temos em outros países pessoas que creem em outras divindades, mas nós temos as nossas aqui. Nós temos
né? Saturno, Plutão, Urano. E nós temos as nossas estátuas aqui. E para vocês? Bom, os cristãos claramente olharam e falaram assim: olha, nós não cremos nisso, nós não vamos ter veneração nenhuma por isso, os deuses dos pagãos são nada e nós não vamos seguir nada disso. Aí, agora, modernizando as palavras para os dias de hoje, olha, nós, romanos, democráticos, como somos, e vocês, pelo jeito, são pessoas muito intolerantes, nós vamos ter que agir com aquilo, com este amor que nós temos, né? Então, com este amor que nós romanos temos, vamos ter que resolver. Bom, vamos levar vocês para a boca do leão. E um monte de gente começou a ser levada para as arenas para ser diversão de judeu não, de romano, né? Outros tiveram a cabeça cortada, outros foram crucificados, outros foram apedrejados, né? Tudo isso em nome da chamar os romanos de democracia é uma sacanagem, né? É um estilo, não chega a ser a nossa democracia, mas é mais ou menos só para você entender que às vezes a gente fala a verdade, como é que é perseguido e se cria toda aí uma situação. Pois muito bem, mas os apóstolos continuaram pregando o evangelho. O que surgiu primeiro? O ovo ou a galinha? E eu posso dizer para vocês, primeiro surgiu a galinha para colocar os seus pintinhos debaixo de suas asas. Primeiro surgiu a igreja. A igreja veio primeiro. Por quê? Porque se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que eles estão lá pregando o evangelho. Eles estão lá testemunhando Jesus. Eles estão lá formando comunidades. Eles estão lá fazendo a fração do pão. O povão está fazendo doação. Estão formando comunidades. Pessoas estão crescendo. Ora, então, a igreja veio primeiro. As funções vieram primeiro. Quando você pega Atos dos Apóstolos 15, você vê um problema. Eu mencionei isso na aula passada, que era um problema teológico. Ah, pode ou não pode circuncidar? Os pagãos têm que circuncidar? Não. Uma decisão da igreja. Olha, não é necessário que os pagãos, agora convertidos, façam a circuncisão. Porém, a todos nós pedimos que não comam carne imolada aos ídolos. Quer dizer, aquilo que foi consagrado a ídolos, vocês não devem se meter com isso, sai fora. Mas não é necessário esse preceito que se fazia entre os judeus, nós não precisamos mais seguir, né? Então, caiu aquilo que era uma tradição, né? Porque às vezes o pessoal também, ao ler a Bíblia, cai num engano de dizer assim: ah, mas no Antigo Testamento dizia que as pessoas, os homens, não poderiam fazer a barba, as mulheres não poderiam tirar os pelos, e não poderia se fazer isso e aquilo. Sim, mas esses preceitos comuns de hábitos do dia a dia caíram todos, a começar da circuncisão. Então, só o papo da circuncisão já acaba com essa conversa, né? Que às vezes vem as pessoas, se fosse assim, então não poderia fazer isso e aquilo. As coisas começam a ganhar, o tom moral começa a ganhar uma outra identificação. Nós vamos ver isso mais para frente. Como é que a gente interpreta o que se pode ou não se pode fazer. Mas ela deixa de ser um comportamento ou uma constituição de um país e se estende, o povo de Deus deixa de ser apenas um povo escolhido para ser todos aqueles que se deixarem escolher, onde o próprio Jesus disse aos seus apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer não será salvo. Então a coisa toma um outro contorno. Mas enquanto estavam pregando, testemunhando, levantando igreja, surgiu um novo cargo, surgiram os diáconos, né?
surge um novo apóstolo, porque o Judas Iscariotes morre, né, ele se enforcou, surge Matias no lugar deles, e conforme também estes homens, e fica muito narrado, quer dizer, historicamente fica claro a continuidade daquele apóstolo que todo mundo seguia como principal, que era Pedro, né? E então, aquele que estava em Roma, né? Pedro estava em Roma. Você tem a linha sucessória de Pedro, histórica. Além disso, conforme morria um, surgia outro. Só que o que começou a acontecer? As comunidades começaram a crescer, as pregações e tal, começou a crescer. Daqui a pouco o pessoal falou: opa, olha, a gente já ouviu os testemunhos e tal, mas quem é Jesus efetivamente? Né? Não, não tem algo que a gente possa ter para que a gente possa aprender melhor, entender melhor isso? E daí começam a surgir primeiro as cartas de Paulo dando orientações, orientações pastorais. E depois começam a surgir os evangelhos. A primeira carta que surge é a carta aos Tessalonicenses. A primeira carta foi no ano 55. Os evangelhos, eles têm uma data de mais ou menos, tá? Então, fica ali. Entre 50 e 65, nós temos o evangelho de Mateus. Então, se Tessalonicenses foi em 55, é muito provável que Mateus vem depois. Mas o pessoal coloca mais ou menos essa data, então a gente fica mais ou menos aí. Depois vem Marcos. Para vocês verem como existe uma certa inconsistência, algumas pessoas dizem que Marcos escreveu primeiro que Mateus. Mas as fontes que eu uso lá, que eu usei, né, principalmente vocês podem procurar nos livros do professor Felipe Aquino, Sagrada Escritura. Lá ele dá essas fontes, mas tem outras hoje também que dá para procurar, se você quiser fazer essa verificação. Mas lá no livro Sagrada Escritura, né? É onde ele dá essas bases. Então, Marcos está ali mais ou menos também entre 50 e 65. Lucas está mais ou menos no ano 63. E João está mais ou menos no ano 92 depois de Cristo. Essas são as ordens. O que aconteceu? Depois que ele morreu, João morre, acaba a revelação. Porém, vários e vários e vários livros apareceram, além desses que a gente conhece dos 27. E aí começa a confusão. Por que alguns? Na igreja, tá? Estou falando agora da igreja. Queriam uma meia dúzia de livros, como Marcião, que só queria o Evangelho de Lucas, umas 3 ou 4 cartas de Paulo, o resto joga fora tudo. E tinha os gnósticos, que queriam mais livros. Se aceitasse todos os livros que eles tinham falado, não dava para levar no braço. Né? Ia juntar um catatal. O negócio ia ser um monstro, né? De tantos livros que teriam. Só que, já desde o início, aqueles que sucederam os apóstolos, que a gente chama de pais da igreja, os discípulos dos apóstolos, já começaram a combater alguns livros que diziam coisas que nada tinha a ver com aquilo que o evangelho, que os primeiros, aqueles 4 evangelhos diziam. Mas apareceram outros evangelhos, como por exemplo, né? Não sei se alguém aqui assistiu, mas o Evangelho de Filipe existe. Quem assistiu o Código da Vinci, que é formiga, o Código da Vinci, lá ele fala de um tal Evangelho de Filipe. Acho que foi ano passado, tinha uma revista falando de um Evangelho de Judas, do Judas Iscariotes. Você tem Evangelho apócrifo de, de, de Marcos, tem um outro Evangelho de Marcos. E você tem um montão, tem lá Pastor de Hermas, tem uma pancada de livros. Inclusive, até tem livro sobre Nossa Senhora, sobre Maria, livro apócrifo.
mas que conta lá. Esses livros estavam tudo lá, outros livros contando uma coisinha, outro outra. Imaginem a confusão. Quanto tempo isso demorou para se definir qual valia e qual não valia? Aproximadamente 300 anos. A gente acha que é fácil, né? A gente hoje é uma moleza, né? Nada, a gente já tá na mão aqui, ó, concatenado, tudo juntinho, bonitinho, né? 300 anos. Olha a briga. Vários livros. Uma briga de aproximadamente 300 anos. Junto com essa briga, nós temos algumas coisas aí importantes que a gente tem que falar. Por exemplo, já no ano 107, você vai ter na carta aos Esmirnenses, isso não é bíblico, isso não é Bíblia, uma carta de um discípulo de João aos Esmirnenses, povo de Esmirna, um discípulo de João chamado Inácio de Antioquia, que escreveu: olha, vocês precisam seguir o bispo de vocês, obedecê-lo, porque onde está o bispo, aí está a Igreja Católica. Por que ele usa o termo Igreja Católica? Por que católica? Não sei se vocês sabem o que significa católica. Católico é uma palavra grega, que inclusive se escreve com K, né? Católica, de católicos. E o que significa a palavra católico? Agora, quem não sabia vai saber. A palavra católico significa universal. Você pode dizer tranquilamente: eu sou universal, porque alguém está plagiando a Igreja Católica, né? Esse é o significado. Mas o que quer dizer o significado, então, de católico ou universal? Quer dizer que esta igreja, ela abrange a totalidade das coisas, no tempo e no espaço. Todo o universo e todo o tempo. Por quê? Porque, conforme São Paulo disse, ela é o corpo de Cristo. E Jesus é o dominador do tempo e do espaço. Então, o seu corpo também está no tempo e no espaço, né? Tem este domínio. É isso que Inácio está querendo dizer para nós. Ele não está querendo colocar um nome, um título, né, e depois abrir um CNPJ. Não, ele está dando para nós a fonte dessas igrejas que estão surgindo no mundo todo, que está crescendo, que tem esse povo todo acreditando em Jesus, o nome dela é a Igreja Católica. Por quê? Porque Jesus é o corpo de Cristo e ele domina todo o universo. Ele é o rei do universo. Então, ele compreende a totalidade do tempo e do espaço. É isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, como eu disse há pouco, os discípulos, né, aqueles que são chamados de pais da igreja, esses grandes homens continuaram, né, bispos e presbíteros continuaram ensinando o povo a palavra, lendo a palavra e combatendo essas coisas. Por quê? Porque o pessoal começou a questionar. Ué, mas quem é Jesus? Aí algumas pessoas começavam a dizer assim: ah, Jesus, ele ele é só Deus, ele não é homem. Primeiro isso. Primeiro começou a se achar não que ele era homem só. Começaram a achar que ele só era Deus, que aquilo era só um espectro, um fantasma, né? Ou então um boneco que era utilizado como se Deus fosse tipo um ventríloco e ficasse movendo, né, o Jesus como se fosse um bonequinho. Coisas assim começaram a surgir. E aí estes homens começaram a dizer: não, não é isso não. Não é isto. Ah, então o que que é? Não, então, peraí. E começaram a discutir. Então, nós tínhamos uma discussão relacionada a quem era Jesus, como é que a gente pode crer em Jesus, como é que é essa história aí, como é que a coisa vai se fazer, e ao mesmo tempo nós tínhamos a questão dos livros, porque alguém falava alguma coisa e defendia algo que estava num livro, o cara falava, não, esse livro não é válido.
porque esse livro diz isso não é a fé, não é a nossa fé. E começavam a combater, né? Eu estou tentando lembrar o nome de um deles aqui, eu não vou conseguir lembrar agora, mas depois vai para você, que combateu muito, né, essas heresias, assim era chamado, né, as heresias. Heresia existe até hoje, tá? Heresia vem de haireses, que seria cortar pela metade, quer dizer, ficar com uma parte. Cortar uma parte, ficar com ela e rejeitar todo o resto. Então, o herege é isso, né? Então, o herege só pode ser um católico, não pode ser um não católico. Uma pessoa que não é católica não é um herege. Pode ter outras definições, mas ele não é um herege. O herege tem que estar dentro da igreja para ele negar a fé de algum modo, negar uma parte da fé e só ficar com uma. E aí, alguns deles, né, Eusébio de Cesareia, lembrei, eu fui lembrado do pai. Eusébio de Cesareia foi um deles que combateu. Mais para frente, você vai ter um outro Inácio, você vai ter, inclusive, meu xará, só que aí é mais para frente mesmo, né? Que aí já é no ano 300 e pouco, né? O próprio, depois de Inácio, Leandro também, e talvez o maior de todos, né? Que é Atanásio, que vai enfrentar talvez a maior de todas as heresias, até aquele momento, que é o arianismo, que o arianismo dizia que Jesus não era Deus, que Jesus era a primeira criatura, para homem. Então, Atanásio chega a ser expulso dos locais. Ele foi passear aí, né? Foi convidado a se retirar dos países por 5 vezes, né? Então, foram 5 exílios que ele teve. Mas nesse meio do caminho, em 320, 324, 326 mais ou menos, nós tivemos o concílio de, opa, Niceia, concílio de Niceia. E no concílio de Niceia, eles definiram uma primeira parte daquilo que eles creiam. 60 anos depois, eles definiram a segunda parte, aí se completou aquilo que nós chamamos de Credo Niceno-Constantinopolitano, que é aquele creio mais longo, né? A gente tem o símbolo dos apóstolos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, mas tem um que é o creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, ela é uma oração maior, né? Se vocês tiverem o catecismo, lá na página 58, se eu não me engano, tá? Vocês entram lá, se vocês tiverem ele. É isso mesmo. Na página 58 você tem o símbolo dos apóstolos e o credo niceno-constantinopolitano, que ele é bem maior, bem grandão aqui, ó. Opa, vamos ver se vai. Espero que não tenha caído de onde eu estava. Aqui, ó. Ele tem aqui, ó, os dois creios. Aí ele põe até de um modo assim para a pessoa ler. Ah, aqui resume o que veio no parágrafo. Essa parte aqui resume isso aqui. E aí vai dizendo exatamente. Puxa, será que caiu de onde estava? Tudo bem. E aí vocês podem ler. E no meio do caminho, no ano 350, o Papa Damaso, e isso junto não só no ano 350, mas anos anteriores, em outros locais, tiveram sínodos de bispos, não exatamente um concílio, mas algumas reuniões de bispos. E lá começaram a definir o cânon, e o cânon já estava muito próximo. E o Papa Damaso confirmou os 27 livros. A igreja definiu que uns eram sagrados e outros não. Esses outros deveriam ser excluídos porque não faziam parte da unidade daquilo que a igreja crê. Então, o Papa Damaso é o que vai bater o martelo dizendo que são aqueles 27 livros e que vai pedir para São Jerônimo escrever, pegar todos os livros agora, juntar todos eles que estão em hebraico, que estão em grego, que estão em aramaico e passar para o latim, que é o que a gente chama de Vulgata, né? Então, a primeira Vulgata, né, que Vulgata vem de vulgar, né, quer dizer, a língua comum, foi São Jerônimo.
né? Então, ele que vai lá e escreve a Vulgata, ele junta todos os livros, tanto que no dia 30 de setembro vai ser dia de São Jerônimo, e vai se celebrar exatamente isso, né? Vai se falar, o pessoal chama também de Dia da Bíblia, por causa disso. Ele que juntou esses livros e passou tudo para o latim. Então, ele junta, e aí nós temos a definição do cânon bíblico. A igreja, com o tempo, o que ela foi fazendo então depois? Depois surgiram os monastérios. E os monges permitiram que a Bíblia chegasse até nós, porque o que eles faziam? Né? Era a missão deles, além de rezar, trabalhar. E um dos trabalhos era copiar o que estava escrito. Por quê? Porque não era folha igual a nossa, assim, era uma folha de papiro fininha, que podia se perder, que podia se desgastar, então eles voltavam a escrever, então eles copiavam, eram os copistas mesmo. Os monges passaram mais de 1 milênio fazendo isso, até que, em 1500, veio o senhor Gutenberg, e aí facilitou a nossa vida com a criação da imprensa. E isso também favoreceu o Lutero, que pôde passar do latim para o alemão e concluir, junto com o interesse dos príncipes alemães, a sua reforma protestante. Né? Daí você já vê que, se não fosse a Igreja Católica, nós não teríamos Bíblia. E que primeiro veio a Igreja e depois veio a Bíblia Sagrada. Santo Agostinho, tem que falar de alguém que tem mais autoridade para poder falar. Santo Agostinho vai dizer: eu não creria nos evangelhos se a Igreja Católica não me mandasse crer. Ou seja, ele está confiando exatamente que, antes de crer na Bíblia, eu preciso crer na Igreja. Então, aqui já começa a despertar o entendimento de como é que nós vamos fazer a primeira interpretação. A grande chave de leitura, para você ler a Sagrada Escritura é o creio. A chave de leitura é o creio. Quer dizer, eu não posso terminar de ler a Sagrada Escritura e falar que Jesus não é Deus. Eu não posso ler a Sagrada Escritura e falar que Maria não é mãe de Deus. Eu não posso ler a Sagrada Escritura e dizer que o Espírito Santo, na verdade, é uma criatura utilizada por Deus. E tem gente que fala isso. Eu preciso ler e ali encontrar esta chave na Sagrada Escritura. E para isto, eu não posso ler a Bíblia de capa a capa, simplesmente lendo como um livro histórico, né? Como ele está me contando uma historinha. É lógico que ele é uma narrativa, ele tem uma literatura e tudo mais. Mas, depois de Jesus, a Bíblia interpreta no todo o Cristo. Nós meditamos o Cristo na Sagrada Escritura. Então, nós iniciamos a nossa leitura, se houver a necessidade, quer dizer, se houver o interesse da pessoa, a partir dos evangelhos, ou a partir de alguma carta, ou como está na apostila que eu mandei, a partir da primeira carta de João, porque ela concatena muito daquilo que é o amor de Deus na nossa vida, como é que Deus faz, o quanto ele nos ama. Por isso, o padre, né, na apostila, ele coloca que você comece da primeira carta de João para entender o quanto Deus te ama. E depois ler os evangelhos. Por quê? Porque quando eu for ler o Antigo Testamento, ele não pode ter o mesmo significado que ele tem para um judeu. O judeu vai ler de uma forma, nós vamos ler de outra. Nós vamos ver Jesus ali. Nós vamos ver aquilo que nós chamamos de pré-figurações, ou seja, sinais, símbolos, pessoas que preparam para pessoas, outras pessoas. Então, quando eu for ler, por exemplo,
toda a narração do povo de Deus saindo do Egito e indo para a Terra Santa? Eu vou pensar na libertação de Cristo com o seu povo. Agora não mais para o povo, né, para os hebreus, agora para todo o povo de Deus. E dá também para pensar não só como o povo de Deus, mas como a sua vida espiritual em Cristo, ao qual vai ter que chegar um momento que você vai precisar sair do pecado do Egito, da escravidão do pecado, ultrapassar esse mar e ir para a Terra Santa e enfrentar o deserto da sua vida. Isso aí também é uma forma de ler. Você vê que ganha um sentido espiritual, deixa de ser um sentido apenas histórico. Então a coisa começa a ganhar um outro contorno. Quando a gente pensa isso aí, os padres explicam, na Arca de Noé. A Arca de Noé é o símbolo da igreja e do pecado. O pecado que está no mar. O pecado que foi afogado no mar. Aquilo ali é o símbolo do nosso batismo. Né? Você é mergulhado, o pecado é mergulhado e sai a vida nova. E vem a vida nova. Não à toa, quem traz, né, o raminho para dizer que agora, ó, já tem pé para a caminhada é uma pomba. A pomba é um sinal do Espírito Santo. Então você sempre vai procurar traçar esta ligação. Nossa, Leandro, mas assim, eu não posso ler apenas ali e rezar ali? Claro que pode. Né? Mas eu estou dizendo que estas coisas vão preparar o Novo Testamento. Não à toa, nas missas e tudo mais, nós temos toda essa ligação. Na semana que vem, nós vamos entrar sobre essa questão dos sentidos da Sagrada Escritura. Nós vamos falar dos sentidos das palavras, os tipos de palavras que a gente usa, o modo de empregar, os gêneros literários, o sentido histórico, as parábolas e o sentido da Sagrada Escritura. Então vocês vão ver o sentido literal, o sentido espiritual, até onde a gente vai. E eu vou pegar um exemplo prático, eu vou pegar um exemplo com vocês. Nós vamos ler aqui João capítulo 2, e nós vamos fazer essa análise. Vamos ver também alguns gêneros literários, vocês vão ver algumas coisas aí em relação a palavras, como é que elas são empregadas, e vamos pegar o sentido disso. Feito isso, depois o que faremos? Depois de pegar isso, na outra semana nós faremos a meditação. Né? Nós vamos aprender a rezar com a Sagrada Escritura. Aí nós vamos fazer um exemplo prático aqui. Eu vou explicar como é que funciona, aí vou praticar com vocês, vamos fazer, eu vou dar um tempinho, eu vou falando e tal, vamos fazendo, todo mundo. E aí a gente encerra e aí depois a gente vai tentando trazer como exercícios para vocês fazerem semanalmente. Né? Não aqui. Aí vocês vão fazer na casa de vocês, mas vão praticando para isso poder acontecer. Né? Porque a gente está bem acostumado, imagino que vocês, com as orações vocais, naturalmente. Mas nós precisamos avançar para a oração mental. Né? Então a gente precisa aprender a fazer meditação e o primeiro modo que a gente vai aprender vai ser a Léxio Divina. Então, semana que vem eu vou ensinar os tipos de palavras, as retóricas, gênero literário, sentido histórico, né, os sentidos da Sagrada Escritura, o principal que a gente precisa saber. Na outra semana vamos aprender a rezar com a Bíblia. Alguém tem alguma dúvida? Queria falar do creio. O quê? Tem o creio que a gente costuma fazer, rezar na missa, e tem o outro, o creio mais longo. Isso, o Niceno Constantinopolitano. E já aconteceu de missa que foi lido tudo. Tem alguma missa específica ou é o padre que fala, não, vamos ler essa missa inteira? Então, tem algumas missas que se orienta para rezar assim. Eu não sei exatamente quais são, mas missas, principalmente essas mais solenes, né, ou, por exemplo, dia de São Pedro e São Paulo, essas assim, até que são mais eclesiais, eles pedem para rezar. É obrigatório? Acho que não, porque até os padres mais, como é que fala? Mais ortodoxos não fazem. Né? Eles costumam rezar o creio mesmo. Até porque eles, assim, muita gente não sabe rezar, então eles perderiam muito tempo e às vezes não tem alguma coisa para o pessoal ler. Né? Em alguns locais que o pessoal lê, tem, né? Tem aqueles
aquelas telas, o pessoal costuma colocar, né? Lá na Nossa Senhora Aparecida em Jandira, foi em Corpus Christi, foi em Pedro e Paulo, teve mais algumas missas que eles colocavam, né? Mas sim, se reza também. Mais alguma dúvida? Olê, então o Lutero não aceitou a Bíblia como ela é por pura birra, por pura birrinha. Sim, sim. O Lutero tinha ele entrou em rota de colisão com a igreja, então ele considerou conveniente aceitar o sínodo de Jâmia, né? E a tradução de Jâmia. Eu vou ficar com essa daqui e vou desconsiderar os outros livros. Se a gente andar mais para frente para os séculos atuais, para os últimos séculos, eles começam a entrar numa coisa assim, nós precisamos estudar a Bíblia pela Bíblia. Então, nós precisamos achar, já que eles determinaram, não, então nós precisamos achar uma outra fonte para tirar a autoridade bíblica da Igreja Católica, né? Isso aí você vai encontrar no pessoal do método histórico crítico. Isso aí já é um protestantismo mais avançado, mais científico, mais sério, né? E aí você vai ter em Harnack e Bultmann, você vai ter uns caras que começaram o método histórico crítico. Então, o que que eles fizeram? Não, esses livros foram aceitos, esses 27 livros, porque eles são os mais antigos. Depois, eu já vejo, já vi que alguém colocou alguma pergunta, só completar aqui. Então, nós aceitamos os mesmos 27 livros que a Igreja Católica aceita porque eles são os mais antigos, não porque foi a Igreja que aprovou, mas porque eles são os mais antigos. Aí eles dão um conteúdo histórico e começam a fazer todas as interpretações a partir do método histórico bíblico, ou seja, a chave de leitura desse pessoal começa a virar história. Qual que foi o problema disso? Um monte de teólogo começou a perder a fé, porque aí eles começaram a fazer assim, vamos fazer uma análise da história. Bom, eles estão dizendo que Jesus ressuscitou aqui na Bíblia. Mas as pessoas costumam ressuscitar? Não, então Jesus não ressuscitou. O que ressuscitou foi o amor em nossos corações e a causa dele. Aí começam essas bobagens. Você já ouviu o padre falar isso, ele cometeu um erro, tá? Para não falar heresia. Mas você já entendeu o que é heresia, tá? Então, esse foi um dos problemas, né? Porque começou só, aí daí para frente a politização, e aí as interpretações mais malucas. Deixa eu ver aqui, o que escreveu? Tá aparecendo no chat para Padre... você? Tá, eu abri Ah, aqui. então O tá. padre Cosme reza segundo creio niceno constantinopolitano, e reza também em latim. Independente da liturgia, o sacerdote pode rezar assim a Santa Missa? Pode. Ele pode rezar. Tanto ele pode fazer e ele pode rezar em latim também, viu? O padre pode rezar em latim a missa toda, né? Excetuando as leituras, que aí ele tem que ler para que as pessoas entendam. Agora, a oração eucarística, ele não é obrigado. Ele pode rezar em latim. Inclusive, ele pode rezar de frente para o altar, mesmo no rito que a gente acompanha. Não é o costume dos padres, mas eles fazem. Mas alguns fazem. Pode sim. Aí é o rito, né? O rito permite. Legal. Maravilha, Lê. Pra mim. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não, semana que vem continuaremos. Vou pedir para você, Cláudio, separar as gravações. Eu te mandei um áudio, veja se é aquilo que você quer, e aí, enfim, vai salvar esse aqui, e aí você me avisa depois, eu te Você mandou mando no o vídeo. e-mail? Mandei no Whats, Ah, no WhatsApp? Ah, tá. no Eu seu baixo já. pessoal. Aí você vê Tá se bom. é aquilo, depois você me avisa, tá? Beleza. É isso aí, gente. Obrigado a todos. Vamos encerrar e rezemos com amor e confiança a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Nós encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Boa noite, Obrigada, até semana que gente. vem. Boa noite, até semana que vem. Boa Com noite. Deus. Boa noite. Tchau, tchau.